Alimentar a família é necessário, porém ajudá-la a desenvolver seus poderes mentais é mais necessário ainda. Dê a máxima importância ao aprimoramento de suas almas, ensinando-as a entrar em contato com Deus pela meditação. Todos os dias faça alguma coisa para satisfazer ao plano cósmico em função do qual você foi trazido à Terra. Muitas pessoas são infelizes porque se esquecem de harmonizar seus deveres mundanos com as exigências do plano cósmico. Este requer que você inclua em sua felicidade autêntica a felicidade dos mais necessitados, se é que deseja contentar sua alma. Todos os dias, procure edificar os enfermos física, mental ou espiritualmente, tal como faria a si mesmo e a sua família. Se a partir de agora, em vez de alimentar o velho egoísmo, causador de desgraças, você passar a viver cientificamente de acordo com as leis do Espírito e de Deus, então não importa quão insignificante seja seu papel no palco da existência, saberá que o desempenhou bem, conforme as instruções do diretor de cena dos destinos humanos. E lembre-se, seu papel, embora pequeno, é tão importante quanto os maiores, pois contribui igualmente para o êxito completo do drama das almas no palco da vida. Ganhe algum dinheiro e satisfaça-se com ele, vivendo de maneira simples e expressando seus ideais. De nada vale ser rico e ter preocupações sem fim. Os sofrimentos não surgem para destruí-lo, mas para ensiná-lo a apreciar melhor a divindade. A divindade não manda os sofrimentos. Você é quem os fabrica. Tudo o que tem a fazer é resgatar sua consciência das trevas da ignorância. Os males à sua volta aparecem em consequência de seus atos conscientes ou inconscientes no passado, em algum lugar, em alguma época. Devemos nos responsabilizar por eles, mas sem desenvolver um complexo de inferioridade. Diga a si mesmo: sei que tu estás vindo. Verei teu raio de prata, e no mar tempestuoso das provocações, és a estrela guia de meus pensamentos naufragados. Por que tem medo? Lembre-se, você não é homem nem mulher e não é aquilo que pensa ser. É uma criatura imortal. Os hábitos são os seus piores inimigos. Assim como Jesus manifestou seu amor, exclamando numa hora difícil: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Assim você deve perdoar suas duras provações e dizer: minha alma renasceu. Meu poder é maior que meus sofrimentos, pois sou filho de Deus. Desse modo, seus poderes mentais se fortalecerão e sua taça de realizações será grande o bastante para conter o oceano do conhecimento. Atenda da melhor maneira possível a seus desejos, eternamente insatisfeitos, num ambiente adequado e agindo de maneira correta. Então, você será feliz e próspero. Muitas pessoas acham que primeiro devem adquirir a riqueza para depois pensar em Deus, mas Deus deve vir antes, porque dele é que você precisa. Se conscientizar disso, obterá a verdadeira felicidade. Convém que Deus esteja ao seu lado o tempo todo. Se você conseguir estabelecer esse grande vínculo com Ele, a prosperidade do universo estará literalmente a seus pés. Portanto, não se esqueça de que Deus é o seu grande provedor. Você é realmente próspero, não pelo que tem, mas pelo que pode obter à vontade. Viver uma vida contraditória
é viver afastado do Espírito. Quando a totalidade de sua consciência se volta para Deus e para o silêncio, não importa quais sejam os seus erros, isso é estar com Deus. Quando você cumpre os deveres com alegria, sem deixar que eles comprometam sua felicidade, isso é ter felicidade espiritual. Então, sua mente e consciência retornam integralmente à fonte, a Deus, liberdade, ar puro, alegria e simplicidade. Essas são as maiores lições que os mestres da Índia ensinam. Eles sempre transmitiram a seus discípulos a prática da vida singela e do pensamento elevado. Você vive diretamente pelo poder de Deus. Suponha que, de súbito, ele alterasse o clima de seu país. O que aconteceria? Onde encontrar alimento? Como se poderia viver? Por que não recordar que Deus é o mantenedor da vida que foi dada a você? Sim, Ele é o mantenedor direto, mesmo tornando a sua vida dependente do alimento. Deus é a causa de tudo. E desatar os vínculos com Deus significa padecer. Esquecer Deus e rodear-se de luxo é perigoso. Tendo pouco, muito tenho, pois tenho Deus. Os yogis aprendem que Deus nunca pode ser encontrado no mundo exterior. Mas quando você mergulha fundo em sua própria alma, no templo de Deus, então pode proclamar: ninguém na terra se preocupa tanto com minha saúde, prosperidade e felicidade quanto meu Pai, e Ele está sempre comigo. Diariamente proclame: Senhor, és Tu quem me mantém. Manifesta por meu intermédio Tua prosperidade. Pai, Tu és minha riqueza. Sou rico. Possui todas as coisas. Sou Teu filho e tenho o que tens. Você deve dizer isso de manhã antes de ir para o trabalho. Lembre-se de que está vivendo estritamente sobre as leis de Deus, o qual lhe apontará o caminho certo. O homem lhe mostrou como agir e em seguida o deixou por sua própria conta e risco. O caminho de Deus lhe trará alegria e prosperidade. Se conseguirmos alcançar esse estado dizendo: o que é meu é teu, será melhor ainda. É extremamente difícil, em nossa era de egoísmo, obter a prosperidade. O egoísmo tende a desaparecer. E só desaparecerá quando todos deixarem de ser egoístas. Viva você mesmo essa realidade. A melhor maneira de ensiná-la é dando o exemplo. Embora seja necessário ganhar dinheiro, mais necessário ainda é ganhar felicidade. Ganhamos dinheiro para ser felizes e não somos felizes para ganhar dinheiro. Aqueles que se limitam a enriquecer como única garantia de felicidade jamais encontram a verdadeira satisfação, pois soma alguma poderá comprar a felicidade se for desperdiçada sistematicamente em ações errôneas. Pessoas rodeadas de riquezas, mas incapazes de usá-las de maneira certa para ser felizes a si mesmas e aos semelhantes, morrem sedentas de felicidade. Esquecem-se de que ganhar dinheiro é apenas um meio de ser feliz. É tão ridículo concentrar-se nos meios e esquecer o objetivo, quanto viajar sem saber o destino. Não faz sentido criar o hábito do acúmulo de dinheiro e não usá-lo em benefício próprio e alheio. Muitas pessoas cometem um erro de perseguir o dinheiro antes de perseguir a felicidade. Tentar enriquecer com uma mente frouxa e inquieta não apenas conduz ao insucesso, como gera mais ansiedade e sofrimento. O melhor método consiste em buscar o dinheiro depois de assegurar a felicidade. Fazer fortuna numa atitude serena e jovial
leva tanto ao êxito quanto à bem-aventurança. Pessoas felizes tornam felizes seus semelhantes graças ao exemplo, pois os atos dizem mais que as palavras. Algumas pessoas sustentam que a felicidade só pode ser encontrada na satisfação mental. Outras que ela se resume em possuir montanhas de dinheiro, além de móveis, iates, fazendas e carros à vontade. Ambas as posturas são unilaterais e incompletas. O asceta, acocorado numa caverna, talvez sinta certa satisfação mental, mas depende do alimento plantado por um fazendeiro ou produzido por um fabricante. Tem de vestir roupa feita por um tecelão, e nenhum asceta nesse mundo poderá encontrar a felicidade completa apenas na mente, sem usar ao menos uns poucos objetos materiais. Por outro lado, não é verdade que a felicidade depende da compra incessante dos inúmeros artigos que a fantasia nos faz desejar. De fato, quando a felicidade é buscada unicamente por intermédio da aquisição de um número infinito de coisas materiais, nunca pode ser encontrada, pois ela consiste, sobretudo, numa atitude mental e só em parte é condicionada por fatores externos. Houve mártires que preferiram sacrificar suas vidas e perder os confortos íntimos da alma. Eles souberam achar a felicidade em estados mentais sem o complemento dos objetos físicos. Em contrapartida, é muito raro encontrar a felicidade em pessoas que só a buscam no consumismo desenfreado. O homem cuja bem-aventurança depende unicamente da criação e da satisfação de novos desejos não pode nunca alcançá-la, pois ela está condicionada a algo que ele espera ter em algum momento no futuro. Esse homem corteja a felicidade sem jamais conquistá-la, tal como o cão a perseguir a salsicha que sempre lhe escapa, agitando-se diante de seus olhos, suspensa de uma vara presa às suas costas. O homem nunca realizará seus desejos se esquecer que a felicidade está sobretudo na mente e apenas em parte na aquisição de bens materiais. Você não deveria ser tão pessoal no seu amor a Deus. Ser pessoal significa continuar limitado pela consciência do ego, mas o amor por ele deve levar a pessoa para além do ego. Se você imaginar Deus como uma forma, e até mesmo se você o contemplar estaticamente em visões, tente imaginar expressa nesses olhos a consciência do infinito. A Mãe Divina é tão bela, mas não se esqueça, na sua manifestação superior, até mesmo essa beleza não tem forma. A Mãe Divina está presente em todas as coisas. Seu amor divino e misericordioso está expresso nos pingos da chuva. Sua beleza está refletida nas cores do arco-íris. Ela oferece à humanidade uma esperança renovada com as nuvens róseas que vemos na aurora. Acima de tudo, sempre tenha consciência da presença dela no seu coração. Há duas maneiras de se abordar Deus na natureza. Uma é separar o Senhor de todas as suas manifestações. Neti, é como se diz na Índia. Nem isso, nem aquilo. Um pouco dessa consciência sempre deve existir, para que a pessoa não se sinta limitada no apego à forma. A outra forma é contemplar o Senhor presente em toda parte. Por si mesmo, o primeiro modo talvez seja
muito severo para a maioria dos devotos. A segunda maneira é muito mais agradável, mas o melhor modo é combinar as duas formas. A Mãe Divina está ocupada com seus afazeres domésticos relativo à criação. O devoto, que é um bebê, chora e ela lhe dá um brinquedo com que brincar. Riquezas, talvez, ou nome e fama. Se ele grita novamente, ela lhe dá um outro brinquedo. Mas se o bebê põe fora todas as coisas e grita clamando apenas por amor, ela o apanha nos braços no final e sussurra a ele carinhosamente: se você realmente quer apenas a mim e não deseja as minhas dádivas, então venha. Fique comigo para sempre no meu colo, para que você conheça o infinito. Acho difícil rezar a Deus pensando numa forma, disse um professor em visita. Em vez disso, o que me inspira é a ideia de vastidão, de infinidade. Quando caminho à noite, vejo as estrelas no alto e penso: uau, que maravilha! A verdade é muito vasta. Quão insignificante nesses momentos parece a minha vida, com os seus tolos aborrecimentos e aflições. Meu espírito paira no pensamento do espaço infinito e da eternidade. Esses pensamentos deveriam ser alimentados por todos os que procuram Deus, respondeu Yogananda. Sempre, independentemente da forma que você lidar para o adorar, a sua visão deveria se concentrar no infinito. Não é necessário conferir uma forma a Deus para poder pensar nele. Isso depende da natureza da pessoa. Algumas pessoas têm mais fé numa realidade que não apresente forma, como é o seu caso. A devoção não deve ser confundida com um sentimento. Em vez disso, a devoção é a aspiração sincera do coração humano com respeito ao centro da verdade infinita. Um visitante perguntou ao mestre: por que ao se referir a Deus, o senhor usa o pronome ele? Deus é realmente do gênero masculino? Deus é tanto masculino como feminino, replicou Yogananda. Ele tampouco é masculino ou feminino. Quando uso o pronome ele, isso não tem o objetivo de limitar a Deus. Porém, será que as pessoas seriam levadas a amar Deus caso pensassem nele como isso? O pronome pessoal deve ser um ser consciente, com quem as pessoas podem se relacionar individualmente. Além disso, o pronome masculino é também pessoal. Além do mais, os ocidentais estão acostumados a pensar em Deus como sendo o Pai, pois assim Jesus falou dele. Há 8 aspectos nos quais é possível ter a experiência de Deus, como luz, som, paz, calma, amor, alegria, sabedoria e poder. Vivenciá-lo na forma de luz durante a meditação transmite calma à nossa mente e é algo que purifica e a torna clara. Quanto mais profundamente uma pessoa contempla a luz interior, mais essa pessoa percebe que todas as coisas se originaram dessa luz. Vivenciar Deus na forma de som é comungar com o Espírito Santo, o Aum, a vibração cósmica. Quando você está mergulhado no Aum, não o pode afetar. O Aum faz com que a mente esteja acima das ilusões da existência humana, na atmosfera pura da consciência divina. A paz é uma antiga experiência de meditação.
A paz, assim como uma queda d'água sem peso, purifica a mente de toda ansiedade e de toda preocupação, proporcionando um alívio celestial. A calma é mais uma experiência divina. Esse aspecto de Deus é mais dinâmico e mais poderoso do que a paz. A calma dá ao devoto o poder de vencer todos os obstáculos da vida. Até mesmo nos afazeres humanos, a pessoa capaz de se manter calma em todas as circunstâncias é uma pessoa invencível. O amor é mais um aspecto de Deus. Não o amor pessoal, mas o amor infinito. Os que vivem na consciência do ego pensam no amor impessoal como uma coisa fria e abstrata. Mas o amor divino a tudo absorve e consola infinitamente. Ele é impessoal, apenas no sentido de que se mantém totalmente preservado dos desejos egoístas. A unidade que uma pessoa encontra no amor divino só é possível para a alma. Esse amor não pode ser sentido pelo ego. A alegria é um outro aspecto de Deus. A alegria divina assemelha-se a milhões de alegrias terrenas presentes em uma só alegria. A busca da felicidade humana é como procurar à volta uma candeia enquanto se está sentado ao sol. A alegria divina nos envolve eternamente. No entanto, as pessoas continuam à procura de coisas tolas para serem felizes. Na maior parte, tudo o que encontram é alívio para o seu sofrimento emocional e físico. Mas a alegria divina é a realidade resplandecente. Diante dela, as alegrias terrenas são apenas sombras. A sabedoria é a percepção intuitiva, não a compreensão intelectual. A diferença entre a sabedoria humana e a divina é de que a mente do homem chega às coisas por via direta, de fora. O cientista, por exemplo, investiga o átomo objetivamente, mas o yogi torna-se o átomo. A percepção divina vem sempre de dentro. Somente assim é possível compreender uma coisa na sua verdadeira essência. Por fim, o poder é o aspecto de Deus que cria e governa o universo. Imagine quanto poder foi necessário para dar origem às galáxias. Os mestres manifestam um pouco desse poder na vida deles. A expressão meigo Jesus, doce e pacífico, descreve apenas um lado da natureza de Jesus. O outro lado foi revelado na força com que ele expulsou os mercadores do templo. Imagine só que magnetismo foi preciso para dar combate sozinho a todos aqueles homens entrincheirados que estavam nos hábitos e nos desejos que haviam sido sancionados por práticas antigas. Às vezes as pessoas ficam apavoradas com o poder que vem expresso na vida dos santos. Mas lembre-se, você só encontrará Deus quando for uma pessoa muito forte. O poder talvez exerça na sua mente um apelo menor do que o de outros aspectos de Deus, mas é importante compreender que o poder divino também faz parte da sua natureza divina. Independentemente do aspecto de Deus que você venha a conhecer na meditação, jamais o conserve no pequenino cálice da sua consciência, mas tente sempre expandir essa experiência até o infinito. Não seja formal com Deus, brinque com Ele, pregue-lhe peças, peça-lhe uma carraspana se sentir vontade de fazê-lo, mas sempre com amor. Lembre-se, Ele é tudo aquilo que o seu verdadeiro ser é. Ele é o que está mais próximo, o que é mais caro.
Ele está mais perto de você do que os próprios pensamentos com que você faz as orações a Ele. Se você usar a sua intuição, saberá exatamente o propósito para o qual existe nesse mundo. E quando você encontra isso, você encontra a felicidade. Essa terra é um palco e Deus é o gerente do palco. Se todos insistissem em serem reis e rainhas, o desenrolar do drama seria impossível. O servo e o herói, assim como a realeza, devem desempenhar bem os seus papéis para que a peça tenha sucesso. Os vilões são aqueles que perturbam o drama justo do Senhor. Aqueles que escolhem tal papel devem pagar caro por seu desajeitado desrespeito à direção divina. Não importa que posição material alguém possua ou fortuna que acumule, ele não pode ser considerado bem-sucedido se foi obtido por meios malignos. A verdadeira felicidade só é possível se a pessoa desempenhar o seu papel corretamente e não de outra forma. Aquele que está fazendo o papel de milionário e aquele que está fazendo o papel de um pequeno empresário, ambos são iguais para Deus. No último dia, Deus tosquia todas as pessoas de todas as posses e títulos. O que você adquiriu em sua alma é tudo o que você leva com você. Grandes como Jesus conhecem a verdade por causa do seu poder intuitivo. Eles percebem não apenas através dos olhos e da mente, mas através da intuição, que é tão desenvolvida que eles sabem tudo. Jesus, que viveu uma vida tão pura, sabia que, no entanto, seria traído e crucificado. Mas ele também sabia que estaria finalmente nos braços do Deus imortal. Assim, somos todos filhos de Deus, enviados aqui para fazer a nossa parte. Não é o papel, mas como o desempenhamos, que diz respeito a Deus. Nunca desanime quando o seu papel for difícil. Quando terminar de atuar, você será recebido como um filho de Deus. Até então, você não será totalmente livre. A única maneira de conhecer e viver na verdade é desenvolver o poder da intuição. Então você verá que a vida tem um sentido e que não importa o que você esteja fazendo, a voz interior o está guiando. Essa voz há muito se afogou na lama dos pensamentos falsos. A maneira mais segura de liberar a expressão da intuição é pela meditação, de manhã cedo e antes de dormir à noite. Ao manter os seus compromissos de negócios e tudo mais que considera importante, você não deve esquecer o seu compromisso com Deus. Você pode pensar que está muito ocupado, mas suponha que Deus estivesse muito ocupado para lhe dar a vida. Você iria cair em suas trilhas. Para cumprir o seu compromisso diário com Deus, você deve reservar um tempo para Ele. Medite e ore profundamente e espere por sua resposta. Se você o invocar repetidamente, com uma concentração cada vez mais profunda, ele responderá à sua oração. Uma alegria e paz atingirão o seu coração. Quando isso acontece, você sabe que está em comunhão com Deus. Se você fizer o esforço, você deve entrar em contato com esse poder. Dê a si mesmo essa oportunidade. Você não pode ter sucesso a menos que tente. Se você passar a vida em constante excitação, nunca conhecerá a verdadeira felicidade.
Viva com simplicidade e leve a vida com mais facilidade. A felicidade está em dar a si mesmo tempo para pensar e fazer uma introspecção. Fique sozinho de vez em quando e permaneça mais em silêncio. Se o rádio está tocando o tempo todo ou outros estímulos estão constantemente bombardeando os seus sentidos, isso realmente afeta os nervos e cria o nervosismo. E não pense tanto em reformar os outros. Reforme-se primeiro. O maior campo de vitória é a sua própria casa. Se você é um anjo em casa, você pode ser um anjo em qualquer lugar. A doçura de sua voz, a paz de seu comportamento são necessários em sua própria casa mais do que em qualquer outro lugar. Quando você entra em contato com Deus, a percepção intuitiva da verdade o guiará em tudo o que fizer. 7 anos atrás, eu cheguei em um home car e nesse local tinha uma vista para o oceano. Então eu disse, bom, sinto que haverá um ótimo lugar aqui um dia. E hoje nós temos o nosso templo e eremitério, o núcleo de um centro ideal para Deus nesse local. O propósito desse centro é que seja um lugar onde você possa entrar em contato com Deus, para experimentar Deus. E por que não atingir conscientemente aquele poder que nunca falha? Perceba esse poder dentro de você. Crie o hábito de ir até esse local regularmente. Eu estou mantendo meu compromisso com Deus e procuro apenas aqueles verdadeiros devotos de Deus que virão aqui nesse belo ambiente para se recarregarem em seu poder. Você descobrirá que o poder atua em tudo para tornar a sua vida completa. Sua saúde vibrante com energia cósmica e a sua mente aguçada com a clareza focalizada da concentração. Você perceberá que sua alma é um receptáculo da infalível e sempre guiadora verdade e sabedoria de Deus. Deus é a fonte de saúde, prosperidade, sabedoria e alegria eterna. Tornamos nossa vida completa pelo contato com Deus. Sem Ele, a vida não é completa. Dê sua atenção ao poder todo-poderoso que está lhe dando vida, força e sabedoria. Ore para que a verdade incessante flua em sua mente, a força incessante flua em seu corpo e a alegria incessante flua em sua alma. Bem atrás da escuridão dos olhos fechados estão as forças maravilhosas do universo e de todos os grandes santos, e a infinitude do infinito. Medite e você perceberá a onipresente verdade absoluta e verá o seu misterioso funcionamento em sua vida e em todas as glórias da criação. Ó Arjuna, entenda que o conhecimento é sáttvico, pelo qual o único espírito indestrutível é percebido em todos os seres, indiviso no dividido.